Meu nome é Gustavo Rocha, sou professor da UFSJ, médico infectologista. Nós vamos falar um pouquinho hoje da abordagem do paciente grave com Covid-19. Hoje é dia 26 de junho de 2020, estamos aí no meio da pandemia, com muita coisa nova sendo produzida, sendo colocada aí nas evidências científicas, nas recomendações, então isso muda o tempo todo. Eu trouxe aqui várias recomendações de protocolos e resultados de artigos que podem mudar, né, ao longo dos próximos meses aí, na evolução da ciência, né. Vamos então seguir aqui um sumário breve, vamos fazer uma pequena introdução, ver as principais manifestações clínicas, o manejo, diagnóstico e finalizando com as medidas de biossegurança. Como introdução, então, uma coisa bem inicial epidemiológica, né? Nós temos, pode passar, por favor, nós temos então que os primeiros casos, né, vieram da China de Covid em dezembro de 2019, por isso Covid-19, logo em janeiro começou então a aparecer casos em outros países. No dia 30 de janeiro a OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional. O primeiro caso do Brasil em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, sendo que em Minas Gerais foi no dia 8 de março, aqui no município de Divinópolis, e no dia 11 de março a OMS declarou a pandemia, sendo que no Brasil, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde declarou uma epidemia de transmissão comunitária, ou seja, já disseminando o vírus por todo o país. A partir disso, então, nós vimos essa progressão da doença no país. Pode passar, por favor. Nós estamos chegando próximo a 10 milhões de casos confirmados no mundo e quase 500 mil mortes no mundo inteiro, né? Um número extremamente expressivo que continua em ascensão a cada dia no mundo inteiro, com regiões diferentes. No Brasil, o Ministério da Saúde, né, por meio do seu boletim diário, mostra 1.230.000 casos, pessoas confirmadas com coronavírus, e quase 55 mil óbitos, isso até ontem, o dado de ontem, dia 25 de junho. Uma coisa importante aqui é que nós estamos ainda numa fase de ascensão, né? A curva mostra claramente que nós estamos longe de chegar num controle dessa epidemia. Então, a gente tem que se preocupar muito com o que vem por aí nas próximas semanas. Em Minas Gerais, 33 mil casos, com 806 óbitos confirmados até hoje, né, até ontem. E o que chama atenção agora, a gente está vendo, uma alta demanda hospitalar no estado de Minas, 92% dos leitos de terapia intensiva ocupados no estado, o que gera um sinal vermelho, que é o que a gente está vendo em várias cidades do estado. Nós estamos falando de uma epidemia, né? Sempre importante lembrar que eu estou mostrando aqui os dados registrados, confirmados, mas que por debaixo, por trás disso, temos muitos outros casos e óbitos que não aparecem, né? Então, uma epidemia de proporções inimagináveis por nós, né? E nós tivemos epidemias grandes, né? A gripe espanhola em 1918, que foi bem maior, mas todos nós nunca vivenciamos uma pandemia tão complexa igual a de Covid-19. Então, vamos entrar nas manifestações clínicas. As principais, a gente está vendo que é bem heterogêneo o quadro, né? Os pacientes têm manifestações distintas. É importante a gente saber reconhecer o quadro no início, saber reconhecer os sinais de gravidade para tomar as condutas adequadas. Então, os sintomas mais comuns, né, de um apanhado geral, né, a perda do olfato e do paladar está hoje muito caracterizado, né, inclusive o próprio Ministério da Saúde está colocando isso como critério atualmente. A tosse seca, o desconforto respiratório, a dor de garganta, a coriza, dor muscular, diarreia, às vezes um exantema, isso tudo pode aparecer também nos quadros iniciais. E os sinais de gravidades que a gente vê mais é o quê? A falta de ar, a dispneia franca, né? E a dor torácica, a confusão mental, a hipotensão e outros. Esse artigo bastante interessante, que fez a descrição dos sintomas, e a partir desses casos, mais de 7 mil casos com Covid, que responderam o questionário, fez um modelo de predição. O que chama atenção? A perda de olfato e paladar em 65% dos casos, que foi o sintoma mais frequente, mais prevalente nessa amostra,
tosse persistente, fadiga e perda do apetite. São as principais variáveis relacionadas nesse artigo. Importante destacar, apenas 1/3 desses pacientes apresentaram febre, né? Então a gente fala muito de febre como um sintoma importante e muito prevalente, não é bem assim, alguns artigos mostram isso. E a gente sabe desde o início, a principal série de casos da China, com mais de 40 mil casos confirmados de pacientes lá da China, lá de Wuhan, mais ou menos 80% dos casos vão evoluir com forma leve, que vão poder fazer um tratamento domiciliar, sem necessidade de internação. 14, 15% uma forma mais grave, que necessita então um tratamento hospitalar, e 5% mais ou menos vai evoluir com formas mais graves e aí necessidade de cuidados intensivos, em terapia intensiva. E em relação à faixa etária, o que a gente já sabe, pacientes mais velhos têm maior risco de complicar e de evoluir mal com óbito, né? A partir aí de 60 anos, a gente vê a partir dos 50 anos começa a aumentar a letalidade, né, o risco de evoluir para óbito, e esse número fica mais proeminente após 70 anos. Então, os idosos com comorbidades são, então, as pessoas que têm maior risco de desenvolver formas graves, assim como outras infecções respiratórias, a própria influenza, a gente vê isso. Importante a gente entender, quando a gente está avaliando esse paciente, sinais de gravidade, né, que a gente vai mudar a conduta se o paciente estiver grave, obviamente. Desconforto respiratório, uma frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias por minuto. O paciente que não está saturando bem, uma saturação inferior a 95% em ar ambiente, a piora nas suas condições clínicas de base, ele é cardiopata, ele tem um enfisema pulmonar, um DPOC, ele descompensou essa doença de base, ele também entra no sinal de gravidade. Hipotensão, um pulso, né, mais fino, alteração do estado mental e uma febre persistente, os protocolos colocam com mais de 3 dias de febre, ou uma febre que sumiu e depois voltou como sinal de alerta. Bom, e aí um pouquinho de história natural, vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Em geral, né, a pessoa que se infecta, começa a manifestar sintomas, ela vai evoluir para um quadro de espineia, né, se ela tiver comprometimento pulmonar franco, após 5 ou 8 dias. Evoluir para uma SARA, que é um comprometimento pulmonar mais significativo, maciço, 8 a 12 dias. O tempo para admissão no CTI, 10 a 12 dias após o início dos sintomas. E esse paciente que internou e teve alta, em média ele fica 10, 13, 14 dias internado. Importante esse dado, né? É claro que isso varia muito de paciente para paciente, mas para a gente até pensar em planejamento de número de leitos, de equipe, tem esse tempo de internação, ele é importante. A avaliação radiológica ela é fundamental aí nos casos graves, né? Ela está indicada para os casos graves e, idealmente, uma tomografia computadorizada do tórax. Por quê? Porque a gente sabe que é um vírus que tem uma predileção pelo parênquima pulmonar, que vai dar alterações pulmonares significativas. Às vezes o paciente está clinicamente bem, já tem algum sinal aí, necessidade de internação, né? Um paciente um pouco mais grave, mas ainda está bem e tem alterações radiológicas muito importantes, significativas. O que a gente vê mais são essas opacidades em vidro fosco, bilaterais e periféricas. Obviamente isso pode evoluir para SARA mesmo, né? Que são opacidades mais disseminadas, bilaterais, ou outras complicações pulmonares também. Em termos de exames laboratoriais, principalmente gasometria arterial, nós estamos pensando naquele paciente que chegou, né, mais instável numa unidade de pronto atendimento. Então, raio-x de tórax, tomografia de tórax, gasometria arterial, que nós vamos ver de fato quantificar essa hipoxemia. O hemograma, bioquímica básica, né, o Albert Einstein ainda coloca no paciente grave os exames outros para avaliar a disfunção orgânica, além desses mais básicos. Pode passar. Em termos de história natural, essa é uma imagem do Conselho Federal de Farmácia, eu achei interessante um resumo disso daí. Então, um paciente com um período de incubação variando aí até 14 dias, ele começa os sintomas, esses primeiros dias de sintoma, que é esse estágio 1 de infecção, geralmente com sintomas mais leves, né, uma tosse seca, um pouco de febre, a coriza, dor de garganta, e
podendo evoluir para essa fase pulmonar, que é onde de fato vai ter o acometimento pulmonar com redução da saturação, hipoxemia, enfim. Melhorando ou não, se ele não melhorar, ele pode evoluir para a forma grave, que é a disfunção múltipla, disfunção de órgãos, e aí marcadores inflamatórios mais elevados, que todo choque séptico, né, tem a ver com resposta inflamatória exacerbada. Bom, então nós vamos inicialmente, na entrada do paciente na unidade de pronto atendimento, classificar ele como um quadro mais leve de síndrome gripal, ou um quadro mais grave de síndrome respiratória aguda grave. Tem sintoma de gravidade, síndrome respiratória aguda grave, pode passar. Então é muito simples isso, paciente com sintomas gripais, qualquer, com dispneia, desconforto respiratório, baixa saturação, piora de condição clínica de base, ele encaixa em quadro de síndrome respiratória aguda grave, que é um paciente que vai precisar de uma internação hospitalar, não é isso? Se não, ele vai para casa, ele vai para o telemonitoramento e vai, em geral, vai evoluir bem, aqueles 80% que vai evoluir bem. Próximo. Entre os pacientes graves, aí nós vamos começar a avançar nessa classificação. Nós podemos ainda quantificar essa gravidade de alguma forma. Então, o paciente que tem evidência pulmonar, de envolvimento pulmonar, seja pela dispneia, ou a própria raio-x, tomografia, mostrando alteração pulmonar. Ele pode ser classificado de moderado se ele o quê? Tem uma saturação acima de 94%, igual ou superior a 94% em ar ambiente, ou ele é grave, se ele tem uma taquipneia mais importante, frequência respiratória acima de 30, uma saturação menor que 94% em ar ambiente, a relação PaO2 sobre FiO2 menor que 300, já configurando essa hipoxemia, ou uma tomografia de tórax que mais de 50% dos campos pulmonares com opacidade. Isso, por si só, já é considerado um critério de gravidade. Por isso, a tomografia pode ajudar no manejo. E, por outro lado, o paciente crítico. Né? O paciente crítico é aquele que já tem disfunção de órgãos, um choque séptico, insuficiência respiratória aguda franca. Né? Entre o grave e o crítico, a gente já vai pensar em terapia intensiva. Né? O moderado e o grave, às vezes, um suporte de enfermaria é suficiente para segurar esse paciente. Próximo. Bom, pensando então no manejo clínico da COVID, né, o paciente chegou, ele é classificado pelos sintomas iniciais e nós vamos partir para o manejo, que talvez seja o principal foco dessa aula hoje. Né? Vamos ver então o manejo. Essas recomendações que eu trouxe, principalmente desses dois documentos, é o consenso americano, do CDC, da NIH, e o consenso da Surviving Sepsis Campaign. Né? Quem trabalha com terapia intensiva, CTI, sabe que tem protocolos, né, anuais, eles são atualizados anualmente para manejo de sepsis, choque séptico em terapia intensiva, e eles, né, lançaram especificamente para a COVID-19. Então são as duas principais referências que eu recomendo. Nós temos o protocolo do Albert Einstein de São Paulo, que eu também peguei algumas coisas, que está aqui nas referências. E essa semana o Ministério da Saúde soltou também um documento de manejo clínico, que engloba muitas questões de manejo paciente grave, de recomendações da Sociedade de Medicina Intensiva do Brasil e tal. Vamos ver aqui algumas coisas então. Então, chegou o paciente, ou ele é um paciente mais grave, síndrome respiratória aguda grave, ou é um paciente com síndrome gripal com comorbidade descompensada. Esse paciente muito provavelmente vai para tratamento hospitalar, como nós vimos, estabilizar, suporte, oxigenoterapia, e aí nós vamos pensar em tratamento, nós vamos ver certinho, tratamento antiviral para influenza, muitas vezes o tratamento para pneumonia comunitária e os exames iniciais que a gente já comentou. Suporte ventilatório. Então, tem várias opções, habitualmente. Catéter nasal, cânula nasal de alto fluxo, que é preferencial à ventilação não invasiva. Né? A cânula nasal de alto fluxo, tanto ela quanto ventilação não invasiva, VNI, eles podem gerar um pouco de aerossol. Então, a gente tem que pensar no ambiente e na questão da biossegurança aqui. Mas elas estão indicadas, especialmente a cânula nasal de alto fluxo, que reduz morbidade, mortalidade comparado com a VNI, se o paciente não tiver ainda uma indicação de intubação traqueal. Né?
Qual que é o alvo aqui? Manter saturação de entre 92% e 96%. Isso também é uma coisa importante, porque a gente não precisa ser muito agressivo, não deve ser muito agressivo nesse suporte ventilatório. Por quê? Saturações superiores, né, a gente hiperventilar, digamos assim, o paciente, hiperoxigenar esse paciente, isso pode aumentar a mortalidade, em alguns estudos mostram isso. Uma outra opção também que tem sido usada, também alguns artigos mostrando benefício, artigos clínicos de séries de caso, não tem um estudo, um ensaio clínico com caso controle ou randomizado que mostre aí um benefício evidente, mas a prona, o uso da prona no paciente que fica em posição prona, acordado, né? A gente tem o costume de usar prona no paciente sedado, com bloqueador neuromuscular, no paciente que está mais grave. Aqui nós estamos falando de uma prona num paciente acordado, que nesse caso, cânula nasal ou uma VNI fazendo prona, paciente tolerando bem, isso melhora o padrão de oxigenação desse paciente. É uma opção a se pensar nesses pacientes borderlines que ainda não tem uma indicação clara de intubação. Então, o que mostra? Isso aqui é um estudo que foi mostrando a melhora dos níveis de oxigenação do paciente durante a prona acordada, né? Então, alguns hospitais têm feito isso, lá no exterior também, com resultados, em alguns momentos, satisfatórios. É uma opção interessante. Quando o paciente vai para a ventilação mecânica, insuficiência respiratória, nós vamos, os critérios comuns que a gente usa em sepsis, né, choque séptico e quadro respiratório, volume corrente um pouco mais baixo, a pressão de platô não superior a 30, né, se o paciente tiver SARA, nós vamos usar uma PIP mais alta para tentar ventilar melhor, manter esse alvéolo mais aberto, e a prona está indicada também nesse paciente com SARA. E aí, nesse caso, o paciente que está sedado, com bloqueador neuromuscular, que está em parâmetro alto de ventilação, nós vamos usar a prona, de 12 a 16 horas por dia. Existe todo um protocolo para essa prona. Existem vários vídeos treinando isso, como fazer isso num ambiente de terapia intensiva, né? Lá no YouTube. Uma questão aqui que é importante, prona não é tão simples, porque envolve muita gente naquele paciente, envolve risco de estubar, de ter alguma lesão ali, né, perder catéter, então, e risco para a equipe, né, da questão do aerossol, da secreção do paciente. Então, é uma opção interessante no paciente mais grave, que tem uma hipoxemia refratária, relação PaO2-FiO2 menor que 150, em parâmetros mais altos de ventilação, e aí a prona estaria indicada sim. Aqui não ficou muito bom aqui, mas é um resumo, então, de como lidar com essa questão do suporte ventilatório. Então, só para entender, paciente tem hipoxemia, não tem indicação de intubação da traqueal, nós vamos tentar oxigênio, catéter nasal. Ele está tolerando e isso segurou a saturação dele? Não. Cânula nasal de alto fluxo. Não tem ou não está tolerando, podemos fazer um trial de VNI. São as opções. Não tolera ou já está em insuficiência respiratória, nós vamos intubar e vamos usar esses parâmetros de ventilação que a gente comentou. Em relação ao suporte hemodinâmico, importante aqui também uma outra situação, a questão da reposição volêmica, né? Sempre choque séptico a gente tende a dar volume, né? Soroterapia com mais volume, maior volume mesmo de reposição. Aqui nós estamos falando de um paciente com SARA, né, que ele já tem um pulmão, digamos, mais comprometido, ele faz uma SARA mais precoce, e tem muita paciente com disfunção cardíaca associada, seja pela condição clínica de base, o idoso com comorbidades, ou às vezes por complicações da própria infecção viral, que é que a gente tem visto às vezes. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela na reposição volêmica desse paciente Covid-19. E o uso de amina, a noradrenalina mesmo, e o alvo aqui de 60 a 65 de PIA, não, né, pressão arterial média, não precisa mais do que isso para manter um nível hemodinâmico suficiente. A gente não precisa ser muito agressivo também, assim como outros choques sépticos. Bom, em relação aos tratamentos específicos para a Covid-19, né, trouxe algumas questões aqui, tem sido discutido alguns medicamentos novos. A gente viu agora a questão do corticoide,
Tem um antiviral aí que tem um estudo mostrando benefício. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeiro, o oseltamivir, já comentei, está indicado para todos os casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, o paciente que internou com quadro respiratório é igual ao tratamento com oseltamivir. Por quê? Eu não sei se é Covid, pode ser influenza, e eu vou tratar a influenza. E está indicado também para outros pacientes com risco de complicação para influenza, gestante, criança, né, o próprio idoso ou com pessoas com comorbidades. Tratar a pneumonia comunitária, e aí vai de protocolo de cada local, de cada instituição. Em geral, nós vamos usar a ceftriaxona com macrolídeo, azitromicina, ou uma quinolona respiratória, preferencialmente aí a moxifloxacina. A influenza eu já falei. Próximo. E aí o corticoide. O corticoide, a gente viu esse estudo, Recovery, que saiu há pouquíssimo tempo, o resultado parcial dele. O que esse estudo mostra? Mostra uma melhora clínica significativa em pacientes que usaram a dexametasona comparada a pacientes que não usaram, especialmente entre aqueles que precisaram de oxigenação suplementar. O paciente que necessita de suplementação de oxigênio, ou seja, ele já tem um comprometimento pulmonar mais significativo, ele tem uma atividade inflamatória maior, a dexametasona se mostrou efetiva em reduzir mortalidade em 28 dias, com o uso nessa forma, 6 mg por dia, endovenosa, preferencialmente, ou via oral por 10 dias. Essa é a dose e é o que esse estudo Recovery mostrou para a gente agora. Então, alguns hospitais, a maioria aí já está usando, após esse resultado, os protocolos, alguns ainda não atualizaram, porque é muito recente, então hoje a recomendação é sim usar a dexametasona em pacientes hospitalizados que necessitam de oxigênio suplementar com Covid. Próximo. Em relação à anticoagulação, né, tem alguns estudos investigando essas questões de anticoagulação. Nós não temos hoje ainda uma evidência clara de anticoagular plenamente, né, de forma terapêutica esses pacientes, de uma forma geral. Nós vamos fazer profilaxia, paciente internou, CTI, está acamado, profilaxia de tromboembolismo venoso, e se ele tiver um fenômeno tromboembólico, nós vamos fazer tratamento, doses habituais ainda, não há uma recomendação maior do que isso em termos de tratamento. Outros tratamentos que a gente vê, né, a maioria em estudo, com pouca evidência ainda suficiente para indicar uma recomendação, né? Bom, imunoglobulina e plasma convalescente, pessoas que já tiveram com alto título de anticorpo, interferon, tocilizumab, né, que é um inibidor de IL-6, lopinavir com ritonavir, que é um antiviral, inibidor de ECA e bloqueadores de receptor de angiotensina, né, antipertensivos aí que poderiam atuar na Covid. A cloroquina e a hidroxicloroquina, também vou comentar um pouco, e tem se falado agora em antiparasitários, né, isso tem se colocado muito aí nacionalmente falando, nitazoxanida e ivermectina. Tem uma série de outros medicamentos aí que estão em estudo, repito, todos eles aqui têm estudos, ensaios clínicos em andamento com pouca evidência ainda, né? Eu estou falando hoje, dia 26 de junho de 2020. Vamos passar. Em relação ao remdesivir, é um antiviral. Tem um estudo que mostrou, sim, uma evidência significativa. Esse antiviral não está liberado pela Anvisa, a gente não tem ele no Brasil. É um antiviral caro, de uso parenteral. O paciente usa 5 ou 10 dias, dependendo do protocolo que ele usou. Mostrou o quê? O tempo para melhora de 11 dias no grupo de tratamento comparado a 15 dias, o tempo médio para melhora. Então, um resultado significativo e uma melhora um pouco melhor, né? Maior proporção de melhora no grupo de tratamento em comparação ao controle. Mas não conseguiu mostrar menor mortalidade. Mas sim, é um medicamento que tem um estudo bem conduzido, né? Um ensaio clínico randomizado que mostrou benefício. Alguns países usam, indicam no paciente grave, se a gente tivesse, a gente poderia usar. A cloroquina e a hidroxicloroquina tem uma série de estudos sobre esses medicamentos, né? Um medicamento barato, relativamente fácil acesso, né, para nós, já usado há muito tempo, relativamente seguros. Coloquei aqui uma revisão sistemática, né, mostrando o quê?
a negatividade, né, pelo PCR, a quantidade de vírus lá na secreção respiratória, comparando hidroxicloroquina com controle, não mostrou benefício, assim como o risco de morte, na verdade, é o contrário, o risco de morte maior no grupo de tratamento. Então, mas essa é uma meta-análise ainda pequena, digamos assim, 210 pacientes só no clareamento viral e 474 pacientes na mortalidade. Com 3 estudos só, não são estudos muito grandes, né? Então, ainda é uma pergunta. O que a gente tem de evidência é que não há benefício do uso. Tem algum outro estudo que mostra menor progressão das lesões tomográficas ou melhor clareamento viral, mas em termos clínicos ainda não temos um estudo que mostre o benefício de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de paciente com COVID grave. Alguns hospitais ainda usam, tá? E mesmo o Albert Einstein ainda coloca lá no protocolo dele. O governo já começou alguma recomendação, no novo protocolo não saiu nada de cloroquina também. Então os protocolos internacionais que eu citei, Estados Unidos não recomendam, então a gente ainda aguarda resultados de estudos, não há como recomendar nesse momento. Pode passar. E a outra que está muito sendo falada agora esses dias é a ivermectina, né? Tem vários protocolos aí regionais no país usando ivermectina, inclusive de forma profilática, profissionais de saúde. Olha, eu não encontrei nenhum estudo clínico mostrando benefício, nenhum resultado de estudo clínico. O único que tem, que está sendo citado muito, é um resultado in vitro que mostra que a ivermectina foi capaz de reduzir muito significativamente a quantidade viral naquela cultura celular após 48 horas, comparado com o placebo. Só isso, não temos resultados clínicos, temos só um resultado in vitro e eu acho que é muito precoce para ter alguma recomendação de uso disseminado para pacientes com COVID. Bom, vamos entrar um pouquinho em diagnóstico. A gente tem avançado nisso no Brasil agora, com novos exames, digamos assim, os exames sorológicos têm melhorado, né? Novos kits chegando. Vamos lá. Então, o PCR é o padrão ouro ainda. Como é que ele é feito? A coleta do suave, da secreção nasofaríngea e orofaríngea, principalmente a nasofaríngea. Nós vamos usar, ele está indicado para todo paciente grave. Então, lá na unidade de pronto atendimento, no hospital, paciente grave notificado, colher suave. Se ele está entubado, nós vamos ver aqui, nós vamos tentar colher uma espécime respiratória mais baixa, que tem um rendimento melhor. Uma coisa importante que eu escrevi aqui, eu já vou mostrar sobre isso, a amostra, o resultado negativo do PCR não descarta o diagnóstico. Isso é muito importante no manejo e nas questões de biossegurança depois. Por quê? Então esse é um estudo chinês que pegou lá uma série de pacientes com COVID e compararam as amostras e vão ver a positividade. Pessoas sabidamente com coronavírus e fez o lavado broncoalveolar em 15, 93% positivo. Escovado bronco menos, escarro um pouco mais, mas claro que tem números amostrais diferentes, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, suave nasofaríngeo, 400 amostras, só detectou 32% dos casos. Então, o suave nasofaríngeo, ele não tem uma sensibilidade boa, depende de questões de técnica de coleta, da conservação do material até chegar no laboratório e da própria concentração viral ali naquela mucosa, naquela região onde foi feita a coleta. Então, isso tudo acaba impactando numa sensibilidade menor e acaba que um resultado negativo não vai afastar, né? O positivo vai confirmar. Então, isso também é importante para a gente lembrar nas questões de biossegurança. Então, o paciente internou, quadro respiratório suspeito, fez o exame, positivo confirma, negativo não exclui, isso nós vamos ver onde nós vamos chegar aqui. Obviamente, higienização das mãos fundamental, a distanciamento físico entre os pacientes e na equipe, pensar nisso também na equipe, na área de descanso, na área de alimentação, na área de circulação, na área de acompanhantes, na área de espera, isso tudo é importante lembrar
dentro do ambiente de saúde. O EPI, a máscara, e aí preferencialmente pensando numa unidade de pronto atendimento, de casos, né, referência de casos de coronavírus, óbvio que preferencialmente é usar uma máscara em 95, mas a máscara cirúrgica ela é suficiente na maioria das vezes, exceto se tiver situação de aerolização, né? E os outros, e o protetor facial, é importante a questão da desparamentação. O pessoal já tem sido bastante treinado em relação a isso, mais do que paramentar, desparamentar, às vezes é mais importante a questão da contaminação do ambiente. Então a máscara N95 ela vai ser indicada principalmente em casos situações que geram aerossol. Se a gente for ver, quando manipula a via aérea, a coleta do suave gera aerossol, a intubação, a extubação, a aspiração de via aérea, a micro, a VNI que nós falamos, o paciente com parada cardiorrespiratória, ele vai aerolizar. Então, num ambiente de terapia intensiva, com pacientes intubados, obviamente vai ter aerossol circulando ali, né? Interessante esse estudo aqui, acho que é importante para a gente refletir. Como é que foi esse estudo? Ele avaliou a aerodinâmica aí de vírus no ar em 2 hospitais chineses, hospitais exclusivamente de Covid. O que ele encontrou? A concentração de vírus no ar, nos aerossóis, nas áreas de isolamento, e quartos dos pacientes ventilados, era insignificante. Então, tem pouco vírus circulando nessas áreas, nas áreas de isolamento. Mas ela foi elevada no banheiro dos pacientes. Por que no banheiro, né? Transmite pelas fezes, pela urina? Nem é isso. É porque são áreas mais fechadas que ficam ali, aquele ambiente com pouca circulação de ar, né? E a maioria das áreas públicas desse hospital não foi detectável o vírus no ar. Hospital referência de Covid. Exceto em 2 áreas que tinham o quê? Aglomeração. Então, a grande questão é a aglomeração. Mas muito por quê? Porque nessa aglomeração pode ter gente infectada que não sabe e está soltando o vírus no ar ali. Então, a questão do próprio paciente que está ali sob cuidados, é óbvio, nós vamos ter todo o cuidado ali. Em geral, a gente se paramenta, usa máscara para atender esse paciente, mas nós temos que lembrar do restante, principalmente as áreas de aglomeração que tem no ambiente de saúde. Próximo. Então, nós precisamos organizar o fluxo de entrada e saída de pacientes, pensando que não existe, né, só quadro respiratório, nós temos que ter fluxo separado de quadro respiratório e não respiratório. E onde que identifica isso? No acolhimento. Então, esse fast track, que é esse acolhimento e abordagem rápida no paciente lá na unidade base de saúde, se aplica também às unidades de pronto atendimento. A pessoa que faz acolhimento ela é ponto central para definir o fluxo. Ou ele vai para uma área, um fluxo específico para sintomático respiratório, ou ele vai para outro fluxo, né? A intubação, quando necessária, é indicada pelo profissional mais experiente que tiver ali, preferencialmente por videolaringoscopia. Óbvio que isso a gente não tem com muita frequência no nosso meio, mas se tiver disponível, é uma opção interessante, reduz o risco de falência dessa intubação, uma intubação mal sucedida, que eu vou ter que voltar para trás e fazer de novo, isso tudo está aerolizando secreção, e a pessoa que está intubando ali, se não for por vídeo também, ela está mais exposta, né? Uma coisa importante também é evitar transferência, deslocamentos do paciente lá dentro do hospital. Transferir ele de setor, né, ou vai lá para o raio-x, para a tomografia. Então, o ideal é que tenha aparelhos portáteis para que ele não precise deslocar muito dentro daquele hospital, daquela unidade. Próximo. O paciente idealmente vai ficar no quarto isolado, com filtro EPA. Vocês já viram o filtro EPA, né, que fica lá no quarto e vai jogando o ar para fora do hospital, né? Na verdade, o filtro ele puxa o ar com pressão negativa, no caso, né? Quer dizer que a pressão de fora daquele ambiente, daquele quarto, é maior do que a de dentro. Então, a ideia do filtro EPA com pressão negativa é que o ar que está dentro do quarto não disperse para fora, para outros ambientes daquele hospital, daquela unidade de saúde. Isso é o ideal. O ideal é a gente ter quarto isolado para cada paciente. A gente sabe que isso não é
a realidade. Então, nós vamos precisar pensar em quartos coletivos mesmo, as coortes de pacientes. Uma coisa também importante, equipe assistencial exclusiva. Está recomendado nesses documentos todos, né? Então, o ideal é eu ter uma equipe que atenda só Covid naquele plantão e a outra equipe, outras equipes atendendo, fazendo os outros procedimentos. A área física específica com equipe, né, profissionais de saúde específicos para aquilo, para não precisar de ficar circulando e evitar a transmissão intra-hospitalar do vírus. E a limpeza e desinfecção dos ambientes, claro, isso tem que ter dentro da rotina e na alta do paciente a desinfecção de alto grau, terminal, enfim. Em relação a essas coortes, né, uma sugestão que eu trago aqui é a gente pensando em Covid, pacientes no hospital, na ala, no setor de Covid, a gente ter 3 tipos de coorte. Difícil isso, né, pensando em estrutura física, mas nós temos o paciente confirmados, com exame PCR positivo, esse é um grupo que eu posso colocar juntos. Tem pacientes sintomáticos respiratórios que ainda são suspeitos, mas eu vou separar o de baixa probabilidade e de alta probabilidade. O que seria o de alta probabilidade? Com sintomas bem característicos e talvez aí uma tomografia, né? Uma hipoxemia e uma tomografia mostrando aquele vidro fosco, periférico e tal. E os outros sintomáticos respiratórios de baixa probabilidade, que também pode ser Covid, obviamente, mas que poderiam eventualmente ficar de fora. O problema é que a gente acaba misturando isso tudo. E o que acontece muitas vezes? O paciente que às vezes interna, a gente acha que é Covid pela alteração tomográfica, pelo quadro clínico, e não era, e ele acaba pegando ali naquele lugar que ele ficou internado, né? E às vezes o contrário também pode acontecer, dele transmitir e tal. Então, se a gente for pensar ali no hospital de campanha, ali na UPA, tentar dividir essas áreas de alguma forma, os quartos, né? Pensando nessa lógica de coorte, e obviamente nós vamos ter outros setores para os pacientes não respiratórios, né? Então, nós estamos falando dos quadros respiratórios. Então é isso, nós estamos aqui discutindo basicamente a assistência do paciente grave, só uma pincelada, eu recomendo aí fortemente uma leitura atenta do protocolo americano e do protocolo do Surviving Sepsis Campaign, falando um pouquinho de diagnósticos, PCR, e aí nem falei muito de sorologia, mas que tem avançado, às vezes pode ajudar no paciente que está internado, né, uma internação prolongada e faz a sorologia. E as medidas de controle, no caso nós falamos das medidas de biossegurança, mas obviamente as medidas comunitárias vão influenciar muito na demanda de assistência, né, e aos nossos desafios. É isso, muito obrigado, até a próxima, fique em casa e se cuide.